Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Carol, pra quem não me conhece, e o assunto de hoje é sobre desfraude. Então se você tá aí nesse processo, tá buscando um norte, né, tá buscando dicas, alguma coisa aí pra te dar uma luz, esse vídeo pode te ajudar, tá bom? Tem algumas dicas, tenho pra compartilhar com vocês os meus erros e acertos com a minha filha, tá legal? Então fica até o final, porque com certeza vai ser útil de alguma forma pra você. Bom, antes de tudo eu peço que você me ajude com o seu like, tá bom? Não custa nada pra você, mas faz um grande diferencial aqui pro meu canal, pra mim, tá bom? Pra minha família, pra esse trabalho que eu tenho tentado aqui exercer no YouTube. Então, muito obrigada desde já. Verifica a sua inscrição aqui também, se você não for inscrita. Se você gostar desse conteúdo aqui, se te interessar de alguma forma, se inscreve, tá legal? Dá essa força pra mim. Então, é isso. Gente, a minha filha, ela tá quase no final, assim, do processo do desfraude. Ela tá na soneca agora, inclusive, e ela tá sem fralda. Então, as sonecas ela já tá conseguindo fazer sem fralda. Só o sono noturno ainda que eu não me arrisco a tirar, porque a fralda ainda tá acordando molhada, né? Então, acredito que ainda vai levar alguns meses, talvez, pra amadurecer esse processo, consolidar, né, esse processo de fato. Então, assim que tudo acontecer, eu posso voltar aqui e falar pra vocês quanto tempo levou desde esse vídeo. Eu tô gravando aqui no meio de agosto, né? Estamos exatamente no dia 14 de agosto. Então, semana que vem ela completa 3 aninhos. E eu tô muito feliz por esse processo estar sendo muito tranquilo, muito bem sucedido, né? Mas eu vou contar pra vocês como isso começou e que teve alguns altos e baixos, que é normal, né? Mas que aí pode te preparar também pra você ver o que tem pela frente, se você começou o seu agora, se você ainda vai começar. Assim que eu decidi que eu ia começar o processo de desfraude da Cecília, eu comprei um livrinho e um piniquinho simples. Um pinico simples, sem muita firula ali, né? Bem basicão. E um livrinho pra introduzir mesmo. Então aí já fica uma dica, compre um livro de apoio, né? Um livro que vai nortear essa conversa com a sua criança. Se você não sabe, principalmente, como iniciar essa conversa, né? Explicar algumas coisas, um livro pode te nortear muito, porque ele tem uma linguagem lúdica ali, né? E ele norteia a nossa conversa com as crianças sobre esse assunto. Então o livro, ele introduziu conceitos que antes eram desconhecidos, como pinico, né? E explicando, a gente ali conversando de forma muito natural, gente, e no entendimento da criança, tá? Respeitando esse entendimento da criança. Comprei, mas deixei meio que de lado porque ficou de stand-by porque eu ia viajar. Então, uma outra dica comece o processo quando você tiver certeza que você vai ter tempo, tá? Em casa, ali, pra você poder criar esse hábito, né? O que é o hábito? É ficar sem fralda, é oferecer pra criança o pinico vários momentos do dia. Então, você tem que ter uma certa disponibilidade pra fazer isso, né? Então, se você se pega em nome de uma viagem, é muita coisa acontecendo, sai da rotina já em si, por si só. Então, eu te aconselho quando tiver um período mais tranquilo, que vocês regressarem da viagem, do evento, enfim, e aí sim você começa. Então, foi o que eu fiz. A gente ia viajar, então eu esperei retornar e foi assim. Assim que a gente voltou da viagem, eu comecei ali a voltar com ela no assunto da historinha, do livro, e oferecia, e ela sentava junto comigo, eu ia pro banheiro, botava o pinico dela do lado, e ela sentava ali também, e foi indo assim. Teve escapes normais, né, principalmente de xixi, porque eu acho que o xixi, pelo menos aqui comigo, foi o último que ela teve consciência. Ela começou primeiro do cocô, foi mais fácil. Quando ela queria fazer cocô, ela já sabia. Mas o xixi, muitas das vezes, saía naturalmente e ela até se espantava muitas vezes com o xixi, porque ela ainda não tinha esse controle, obviamente, e ainda não tinha essa consciência. Então, ela foi entendendo aos poucos. Então, gente, é normal ter escapes, é normal ter, né, tudo isso. A gente tem que estar também mentalmente preparada para lidar com a bagunça, com a sujeira, né, com ter que limpar várias vezes ao dia, trocar a roupa da criança, né? Então, tudo isso mexe na nossa dinâmica, então a gente tem que estar com a cabeça bem ali, por isso que eu falo, da disponibilidade, porque é uma mudança, assim, pra criança, né? Então, prepare aí bastante peças íntimas, né? Compre algumas a mais, porque vai molhar bastante, usar bastante durante um dia, né? Então, é sempre bom ter a mais pra poder ir lavando, e, enfim. O que a gente fez? Além dessa dinâmica do livrinho, eu trabalhei com ela a dinâmica do quadro, tá? Muita gente não indica esse sistema de recompensa pra desfraude, mas eu não vejo problema. Então, se você também não vê problema em premiar o seu filho, sua filha, pelo processo ali, use esse sistema porque ele ajuda, tá? Pelo menos no início. Hoje em dia a gente não usa mais, foi só no início mesmo, que foi esse quadrinho, não sei se vai dar pra vocês verem.
Ó, eu mesma elaborei, tá? Aqui tá escrito meu desfraude. E aqui tem o xixi, o cocô e os escapes, tá legal? Então, aqui tem 7 quadradinhos referente aos 7 dias da semana. E em cada eu plastifiquei, tá? Pra poder facilitar ali e ela riscar e poder apagar depois na outra semana, enfim. Mas basicamente é assim, fez xixi naquele dia e cocô no vaso, vai marcar um quadradinho. Não fez, vai marcar aqui. E assim por diante. Todos os dias da semana. E aí, aqui, chegar aqui e tiver a maioria marcado, ela ganhava um adesivo. E aí, a premiação vai do que a sua imaginação mandar, o que você puder. E aqui é a mesma coisa, né? Então, no caso, fez xixi, fez cocô a maioria dos dias, ela ganhava um adesivo. Coisa simples, gente. Eu mesma elaborei tudo, tá? Na impressora daqui de casa. Tinha papel adesivo aqui. Eu fiz adesivos de princesa, que ela gosta muito. E só isso. Era esse o sistema de recompensa. E a criança ficava feliz da vida. Ela mesma marcava o xizinho, então ficava radiante, ficava orgulhosa de si. Tem gente que vê problema nisso, então eu respeito, mas se você não vê problema, eu te indico a usar esse quadro, tá? Inclusive, se você quiser o arquivo, eu disponibilizo, comenta aqui, eu quero, que eu vou mandar o link pra você, aí você baixa, imprime e usa da forma que você quiser aí na sua casa, tá? Espero que ajude. Então, esse é um sistema legal de usar, que é o de premiação, né? Eu acho importante pra criança... Pra ajudar a criança, não só motivar ela a pedir pra ir no banheiro, mas pra ela ter orgulho de si mesma, né? Do processo, de que ela tá crescendo. Então, eu acho bem legal. Daí, gente, é o mesmo lance daquele da viagem. Se a criança tá passando por grandes mudanças, como uma escola nova, ou começou a ir na escola, começou a ficar com uma pessoa, com algum parente, com alguma babá, não sei... Enfim, diversas questões de mudança na vida da criança significativa. Tá passando a criança pro quarto dela, pro bercinho, pra cama dela. Dá uma segurada, então, no desfraude, tá? Vê o que... Você tem que ponderar, na verdade, o que você quer primeiro. Aconteceu comigo. A minha filha, ela dormia no meu quarto. E a gente queria passar ela pro quarto dela. A gente tinha comprado uma caminha nova, enfim. Pra estimular ela a dormir no quarto dela. E aí, tava nesse processo de desfraude. E eu comecei a notar que tava tendo muitos escapes durante o dia. Mesmo eu conversando, mesmo eu oferecendo, tava tendo muito, muito, muito. E eu falei assim, é muita coisa pra cabecinha dela pra ela assimilar. Então, eu regredi, dei uma parada, né, recuei na questão do desfraude e consolidei a questão do quartinho, da cama dela. Então, eu acho que foi mais ou menos um mês aí. E pronto. Assim que ela acostumou a dormir no quartinho dela, na cama dela, eu voltei com o desfraude e foi ali tudo, passinho por passinho de novo. E graças a Deus chegamos até aqui praticamente consolidado. Então, fica a dica pra você, se você tá mudando também alguma coisa significativa na vida da criança, vê o que você quer resolver primeiro, evita fazer tudo ao mesmo tempo, porque é muita coisa pra eles assimilarem e os escapes de xixi, enfim, vão vir, inclusive, por conta disso, tá? A ansiedade da mudança, normal. Se a gente adulto sente todas essas coisas, imaginem eles que não sabem assimilar, né, bem ainda o que tá acontecendo. Não é uma dica, mas é um alerta aí pra você ficar ligada e se preparar, porque pode acontecer, tá bom? Não é uma regra, mas pode acontecer de mexer aí com o sono do bebê, tá? Desregular, ter mais despertares durante esse processo do desfraude. Então, se seu bebê já dorme bem, pode ser que ele comece a ter uns despertares, tá? Ou se o seu bebê, ele já tem despertares, ele pode ter mais, tá legal? Porque, enfim, também vai mexer com muita coisa e interfere no sono sim, tá? Então, fica aí já ciente de que isso pode acontecer. Não é uma regra, tomara que não aconteça, mas pode acontecer. Aconteceu aqui em casa. Ele passou a ter mais despertares, mas foi por pouco tempo, logo depois já se ajustou o sono novamente, tá? Essa questão de você decidir o momento que você tem essa disponibilidade é muito importante, porque chega um determinado momento desse processo que é difícil você voltar atrás, porque a criança ela já acostumou a não fazer na fralda, né? A não ficar molhada, a não ter aquele contato com as necessidades dela, né? Então, você vai querer botar a fralda e a criança ela não vai mais aceitar. A Cecília, por exemplo, a gente foi no cinema, assim que saiu Divertidamente 2, e eu lembro que eu botei a fralda, né? Ela já ia no vaso e tudo mais, mas eu botei a fralda porque afinal a gente ia ficar fora de casa e eu não tava preparada. E aqui vai mais uma dica, né? Esteja preparada, gente. Compre aqueles redutores de assento, sabe? Portáteis. Eu, inclusive, providenciei já
já deveria ter comprado, né? Mas aqui, ó, a importância. Esse vídeo pode ajudar, você pode evitar passar por uma coisa que eu tô passando, né? Que eu passei. Então, eu comprei agora, tá pra chegar. Se chegar, eu posso até gravar um vídeo, se vocês não conhecem. É muito legal. É um redutor de assento de vaso, né, pra criança. Só que ele é portátil, ele dobra, então ele fica num tamanho bem legal pra você carregar. Então, vai no shopping, vai na casa de um parente, vai sair, enfim, em algum lugar que você vai poder usar o banheiro com a criança. E você vai lá e coloca o assento, a criança senta sem problemas, tá? Sabe? Acabou, higieniza ali e guarda. Então, eu não tinha esse redutor de assento. E aí coloquei a fralda pra gente ir no shopping, né, pra ir no cinema. E no final, já quase do filme, Cecília queria fazer cocô. E eu falei, filha, você é de fralda, tenta fazer, pode fazer e tal. E ela não conseguiu, não quis, queria ir no banheiro. Tive que sair da sessão, fui com ela no banheiro. Lá também ela não conseguiu. Enfim, eu tive que ficar segurando ela pra ela não cair, né? Porque lá no banheiro do cinema não era banheiro de criança, enfim. Eu tive que forrar o vaso, higienizar, forrar e ficar segurando ela. Então ela não conseguiu, só fez xixi. E aí foi isso. Então, estejam preparados porque quando você começa esse processo e chega num determinado momento, não tem como mais voltar atrás. Então, a criança talvez não vai mais aceitar fazer na fralda e vai ser uma loucura. Às vezes você tá no meio da rua e vai ter que caçar um banheiro, fazer alguma coisa, porque ela realmente não vai mais aceitar fazer na fralda. Então, essa é a importância da gente ter essa disponibilidade de tempo pra poder estar ali mesmo com a criança, em casa, que é bem mais tranquilo, né? O que mais eu posso falar pra vocês se puder, compre um redutor de assento pra ficar em casa e um pinico, né? Eu sei que é o básico, que muita gente vai comprar primeiro um pinico, um redutor, enfim, mas se puder, tenha os dois, porque é útil, sabe? Quando tem alguém no banheiro, e a criança quer usar ali, de repente, a pessoa tá usando o banheiro, e aí a criança não sabe segurar. Então você pega o pinico, coloca em um lugar mais tranquilo, a criança faz e não tem muito problema. Então, esse é o legal de ter os dois. Aqui em casa a gente tem os dois. E eu tô querendo providenciar aquele redutor de vaso que tem a escadinha, sabe? Já pra dar mais independência pra ela. Aqui no nosso caso a gente tem 2 banheiros, então um banheiro já vai ficar com aquele, porque eu acho aquele não é tão prático, né? Quando você tem um banheiro só, porque você tem que ficar tirando, colocando. Mas, enfim, dá pra usar também, obviamente, com um banheiro só, mas não é tão prático, na minha opinião. Mas aqui, como a gente tem os 2 banheiros, um banheiro já vai ficar direto só pra ela usar. Que eu acho mais fácil nesse sentido, que ela tem a própria independência dela. Tenha, se puder, os dois, sabe? Um redutor de assento, pode ser do simples mesmo, e um pinico. E tenha esse redutor de portátil. Ou pode comprar o portátil, né? Você usa ele em casa, quando for sair você só higieniza e dobra e guarda, também pode ser. Mas tenha 2 tipos, até porque tem criança que não se adapta ao redutor de vaso, né, tem medo de ficar sentado, ou o contrário, a criança não gosta de pinico. Aqui, graças a Deus, ela não teve problema com nenhum dos dois. Eu acho mais prático o redutor, porque já faz ali, eu não preciso ficar lavando o pinico, enfim. Então eu acho bem mais prático, ela já faz ali, dá descarga, limpa e acabou, né? Mas há quem goste e sinta mais segurança da criança no pinico, não tem problema algum, gente. Isso daí vai do gosto de cada um, do que a sua criança se adaptar primeiro. Então, é somente isso, ter paciência, ter constância, né? Se precisar recuar, recue. Eu precisei recuar e foi bom ter recuado porque a minha urgência no momento era a questão de mudar ela pro quarto dela e o processo vai se encaminhar de forma natural, tenha certeza. Então não tente acelerar, não tente, né? Tem que ter mesmo paciência porque é um processo que requer paciência. Afinal, é uma criança, você tá ensinando ali a ela a ter consciência do corpo, das necessidades dela. E é insistência também, né? Todo dia você oferecer, se a criança ela tem medo, todo dia ali continuar oferecendo, tentando fazer perder esse medo, né? De forma bem gentil e entender o lado da criança, obviamente. Então, Cecília, eu fiz exaustivamente todos os dias, né? É meio que você cria um ritualzinho ali que a criança gosta dessa previsibilidade na rotina, né? Então, todo dia acordava, tirava a fralda, botava a calcinha e ali eu já começava a oferecer. Quer fazer xixi? Não. Vamos sentar pra ver se sai? Sentava lá e muitas vezes saía xixi. Eu falei, tá vendo? Olha, saiu, parabéns, filha, não sei o quê. Incentivar mesmo, sabe? As crianças, elas gostam disso. Então, incentive, elogie quando a criança conseguir. Tudo isso é muito importante pro processo deles. Então, graças a Deus, hoje o nosso processo está quase consolidado. Ainda tem a questão noturna, mas já está quase encaminhado, né? Como eu falei, ela acorda ainda molhada, então acredito que vai demorar ainda alguns meses. Mas eu não tô com pressa, sabe? A gente usa fralda...
ecológica, a fralda de pano, acho importante mencionar. Então eu não tenho realmente pressa alguma de desfraldar minha filha por questão financeira, né? Porque eu já fiz esse investimento lá no início da fralda ecológica, então hoje a gente não precisa se preocupar com gasto de fralda. Mas eu entendo que muitos pais às vezes querem acelerar esse processo por conta do financeiro, né? Isso é um pouco ruim, pode prejudicar um pouco o processo da criança, né? Tudo que a gente tenta acelerar é meio que antinatural, né? Mas eu também não tô dizendo que a gente não deva estimular a criança, né, a ter o desfraude, até porque não é legal, assim como não é legal coisas precoces, também não é legal que o desfraude ele seja tardio, né? Então, não existe uma idade certa, mas existem os sinais. Então, a gente está partindo do pressuposto que você sabe dos sinais, que seu filho começou a dar esses sinais de prontidão. Então, seu filho já começou a querer tirar a fralda, a ficar incomodado, se ficar com contato ali com o cocô, com o xixi. Então, tudo isso pode ser sinais, tá? Pesquise sobre sinais de prontidão se você não sabe, porque é realmente importante que você inicie esse processo sabendo dos sinais, estando bem ciente e que seu filho está dando esses sinais. Então, no meu caso, a minha filha ela tá numa idade ok, mas se ela não tivesse dado nenhum dos sinais, não teria avançado, né? Teria procurado pediatra, ajuda primeiro, pra me orientar melhor o que fazer. Afinal, sem os sinais é difícil a gente saber, a gente intervir, a gente ajudar nesse processo, conduzir esse processo, porque a gente pode estar atrapalhando o desenvolvimento da criança ao invés de ajudar, né? Então, se não apresenta sinais, já tem idade, mas não apresenta sinais, procure ajuda, tá? Procure o pediatra, o médico, enfim, porque eles sabem, com certeza, como te auxiliar a conduzir esse processo, ao que fazer e como intervir, tá bom? Porque aí é uma questão mesmo de algum atraso, enfim, do desenvolvimento. E você intervir de forma sem conhecimento é atrapalhar o filho, né? E ninguém aqui que tá assistindo esse vídeo quer atrapalhar o seu filho, afinal somos mães, né? E se a gente procura esse tipo de assunto é porque realmente a gente quer ajudar nossos filhos, a gente quer dar o nosso melhor, tá legal? Então, gente, a minha contribuição, digamos assim, é essa, tá? É compartilhar com vocês o que eu passei, né, com a minha filha, o nosso processo, os nossos erros, os nossos acertos. Então, retenham aí o que é bom, o que funciona pra vocês, o que funcionar pra vocês e apliquem se vocês quiserem, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham bastante sucesso nesse processo. Não esqueça, se vocês quiserem o arquivo, tá? Só comentar aqui que eu vou disponibilizar e de forma gratuita, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Não esqueça do like que me ajuda muito, tá legal? Até o próximo vídeo.